Você já parou para pensar em como é viver em um lugar tão diferente do nosso? Laos é um país no coração do Sudeste Asiático, sem acesso ao mar, cercado por países como Tailândia, Vietnã e China. Ele é conhecido por suas paisagens de tirar o fôlego e por ter uma cultura riquíssima. Mas olha só, além de toda essa beleza, Laos também carrega desafios e uma história que muitos desconhecem. É o tipo de lugar que mistura tradição, modernidade e surpresas. Vamos conhecer melhor esse lado não tão falado de Laos, que mistura tanto a beleza quanto as dificuldades. Você já ouviu falar sobre a Guerra do Vietnã, né? É uma parte da história que muita gente conhece. Mas o que quase ninguém sabe é que Laos foi um dos grandes palcos escondidos desse conflito. Durante os anos de 1964 a 1973, enquanto o mundo estava de olho no Vietnã, os EUA lançaram uma verdadeira chuva de bombas em Laos. E o mais surpreendente, tudo isso foi feito em segredo, tanto que chamam de a Guerra Secreta. Foram lançadas 2,5 milhões de toneladas de explosivos. É como se as bombas caíssem do céu sem parar. O objetivo? Tentar interromper as rotas de suprimento vietnamitas que passavam por Laos. O problema é que, com isso, vilarejos inteiros foram destruídos e milhares de inocentes foram mortos. Quem sobreviveu ficou traumatizado e muitos tiveram que fugir do país, principalmente para os Estados Unidos. Essa história é um daqueles capítulos esquecidos nos livros, mas que ainda impacta a vida de milhões de pessoas em Laos. Não dá para imaginar o estrago, né? Agora pensa só, mesmo depois de tanto tempo, Laos ainda sofre as consequências dessa guerra. Sabe por quê? Porque dessas bombas todas que caíram no país, uma grande parte não explodiu. Isso mesmo. Tem milhões de explosivos ainda enterrados por lá, prontos para causar mais tragédias. Estima-se que mais de 80 milhões de bombas não detonaram. E a cada ano, mais pessoas morrem ou ficam feridas por causa dessas armadilhas invisíveis. E não são só as pessoas que sofrem. A terra fica inutilizável também. Quem mora nas áreas rurais precisa ter cuidado até para plantar. A boa notícia é que tanto o governo de Laos quanto organizações internacionais estão trabalhando para limpar essas áreas. Mas olha só, até agora, apenas 10% do território contaminado foi limpo. Ou seja, ainda há muito trabalho pela frente e o risco continua alto para a população. Além disso, em muitos casos, os próprios habitantes estão envolvidos no processo de desminagem, usando detectores de metal e vendendo os resíduos das bombas para reciclagem. Incrível, né? Mesmo diante de tanto perigo, as pessoas encontram maneiras de seguir em frente. Um ponto curioso e importante se você pensa em conhecer Laos. Lá, os relacionamentos têm regras muito rígidas. Imagina só, é proibido ficar a sós com uma pessoa do sexo oposto se vocês não forem casados. Parece estranho, né? Mas é verdade. Isso pode até gerar uma multa bem alta, cerca de $500. E essa regra vale tanto para estrangeiros quanto para os locais. Ou seja, não é brincadeira. Além disso, algo bastante delicado em Laos é a questão dos casamentos infantis. Em muitas regiões, especialmente nas áreas rurais, 1 em cada 3 meninas se casa antes dos 18 anos, e muitas delas antes mesmo dos 15. E, infelizmente, isso acontece por questões financeiras. Para muitas famílias pobres, casar suas filhas jovens é visto como uma maneira de garantir alguma estabilidade. É uma realidade dura, mas o governo já está tomando medidas para tentar mudar isso até 2030, elevando a idade mínima para o casamento. Se você é estrangeiro e está pensando em se casar com alguém de Laos, aí o processo fica ainda mais complicado. Primeiro, você precisa morar lá por pelo menos 3 meses, passar por uma investigação e só depois pode tentar oficializar a união. Isso tudo por causa dos famosos golpes do amor, em que estrangeiros se casavam rapidamente e acabavam explorando as mulheres. Então, as leis ficaram bem mais rígidas. Se por um lado Laos tem essas regras mais conservadoras, por outro, quando o assunto é beber, as coisas mudam. O país tem uma tradição fortíssima em relação ao consumo de álcool. Curiosamente, Laos é o maior consumidor de bebidas alcoólicas do Sudeste Asiático. Para eles, beber é mais que uma diversão. É uma forma de criar laços, de reforçar amizades. Só que beber lá tem suas próprias regras, e elas são levadas a sério.
nada de beber sozinho. As festas em Laos são sempre uma celebração coletiva. Quando você estiver numa festa por lá, uma coisa é certa: vai ser difícil escapar das doses. Tem uma tradição de que todos devem beber juntos, e recusar uma dose pode ser interpretado como falta de educação. E prepare-se. Em alguns casos, espera-se que você beba pelo menos 9 doses em uma única festa. Mas calma, dá para evitar o exagero, fingindo que está bebendo e se livrando da dose sem ninguém perceber. E só para você ter uma ideia, o uísque de arroz, bebida típica de lá, tem 50% de teor alcoólico. Então é bom saber a hora de parar. Algo fascinante em Laos são seus tesouros culturais. Um dos lugares mais misteriosos e intrigantes é a famosa planície dos jarros. Imagine um campo imenso, coberto de enormes jarros de pedra, alguns com até 3 metros de altura. Ninguém sabe ao certo para que eles serviam. Alguns acreditam que eram usados em rituais funerários, enquanto outros acham que eram utilizados para armazenar alimentos. Seja qual for a teoria correta, é um lugar que mexe com a nossa imaginação. Outra parada obrigatória é Luang Prabang, uma cidade que parece ter parado no tempo. Esse lugar é tão especial que foi declarado Patrimônio Mundial pela Unesco. Lá tudo é diferente. Nada de trânsito caótico, luzes piscando ou correria. Ali o ritmo é outro. E olha só que curioso, em Luang Prabang não existem semáforos. As pessoas se comunicam no trânsito apenas piscando os faróis e buzinar é considerado algo muito rude. É como se a cidade inteira estivesse convidando você a desacelerar e aproveitar a vida com mais calma e atenção. Quando você está viajando, a última coisa que quer é se meter em encrenca, né? E em Laos é sempre bom ficar atento. A polícia local é conhecida por, digamos, ser um pouco criativa na hora de lidar com turistas. Sabe aquele jeitinho? Pois é, aqui ele pode custar caro. Em algumas situações, os policiais podem encontrar problemas que você nem sabia que existiam e pedir uma taxa extra para resolver. O melhor conselho é não discutir. Simplesmente colabore, mantenha a calma e, se possível, evite essas situações. Por isso, é sempre uma boa ideia andar com uma quantia mínima de dinheiro em espécie e guardar o restante em lugar seguro. Outra coisa importante é o trânsito. Se você acha que o trânsito no Brasil é bagunçado, espere até ver o de Laos. Motoristas de tuk-tuks e motos costumam dirigir de maneira bem diferente do que estamos acostumados. Então, se você não quer arriscar, sempre opte por transportes indicados por hotéis ou guias turísticos. E nunca tente dirigir por conta própria, especialmente nas áreas rurais. Lá, as estradas podem ser perigosas, sem contar o risco das minas terrestres que ainda estão espalhadas por boa parte do norte do país. Nesse caso, ter um guia local é essencial, tanto pela segurança quanto pela ajuda na comunicação, já que muita gente não fala inglês. Infelizmente, a violência contra as mulheres é um problema grave em várias partes do mundo, e Laos não é exceção. A situação por lá é bastante preocupante. Segundo pesquisas, 1 em cada 3 mulheres já sofreu algum tipo de violência doméstica. E o pior, a maioria delas não busca ajuda. Menos de 5% chegam a reportar esses casos à polícia, muitas vezes por medo, vergonha ou pela falta de confiança nas autoridades. Isso reflete um problema cultural muito profundo. Em Laos, as percepções sobre o papel da mulher ainda são bastante distorcidas. Muitos homens, e até algumas mulheres, acreditam que é aceitável o marido usar violência se a esposa falhar em suas obrigações. Triste, né? Mas há um lado positivo. Organizações como a União das Mulheres de Laos estão fazendo um trabalho incrível para mudar essa mentalidade. Elas oferecem suporte às mulheres que sofrem violência, seja com abrigos, aconselhamento ou até assistência legal. É um trabalho difícil, mas essencial para mudar a realidade dessas mulheres e dar a elas a chance de uma vida digna e segura. Laos é um país profundamente enraizado no budismo, e os monges têm um papel central na vida social e espiritual do povo. Eles são figuras de extremo respeito, e há uma série de costumes que os visitantes precisam seguir quando estiverem perto deles. E a regra número 1, a mais importante de todas: nunca toque em um monge, especialmente se você for mulher.
Para os monges, o contato físico com o sexo oposto é completamente proibido. Eles não podem nem pegar algo que uma mulher esteja segurando. Se você quiser fazer uma doação, por exemplo, deve colocar o objeto no chão ou em uma bandeja e só então o monge pode pegá-lo. Os monges em Laos, além de suas responsabilidades religiosas, também desempenham um papel importante na comunidade. Muitos jovens, especialmente os que vêm de famílias mais pobres, passam um período da vida em um monastério. Isso é comum em Laos, pois oferece aos garotos uma educação gratuita e uma forma de apoio durante tempos difíceis. Além disso, os monges são conselheiros respeitados, ajudando a comunidade em momentos de crise ou tomada de decisões importantes. E aqui vai uma dica. Se você estiver visitando Laos e cruzar com uma procissão de monges pela manhã, o que é bem comum em cidades como Luang Prabang, aproveite para observar esse ritual tão bonito, mas faça isso de forma respeitosa, mantendo uma distância adequada e, claro, sem interferir. Os monges saem logo ao amanhecer para receber doações de alimentos e é uma experiência cultural fascinante para quem visita o país. Laos é um lugar que ensina muito, tanto pelas suas maravilhas quanto pelas dificuldades que o povo enfrenta todos os dias. Se você for visitar, vá com o coração aberto, com respeito às regras e costumes locais, e com a consciência de que há histórias muito profundas por trás de cada sorriso que você vai encontrar pelo caminho. Se chegou até aqui, comenta Laos, para eu saber quem são os inscritos fiéis do canal. Quero ver quem realmente está ligado em tudo. E se você curtiu esse vídeo, já deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Aqui no Minuto em Foco, a gente sempre vai além do óbvio e traz aquelas curiosidades que você nem imaginava. Valeu, galera, e até o próximo vídeo.